Bom, aí teve agora, a gente começa a vacinar as crianças contra a Covid. Qual é o raciocínio dentro da vacinação das crianças? O Brasil, qual é o raciocínio técnico? O Brasil é o segundo país do mundo que mais registrou morte de crianças por Covid. Até onde dava para comparar esses números, só o Peru tinha registrado mais mortes de crianças. Podem ter outros países que perderam mais vidas por isso, infelizmente, mas entre os que registraram, nós somos o segundo país que mais viu isso. O que a gente viu também? Um aumento de mortes em crianças por Covid em dezembro, com o aumento da Ômicron. Esse é o parecer técnico. Covid é séria, é grave em crianças, pode matar embora uma parcela pequena de crianças, além de hospitalizar várias, além de causar problemas que nós não sabemos quais são. O Brasil é um dos países que mais viu óbito de crianças. E o que fizeram? Foram 2 ministros para Lençóis Paulistas para ver uma menina que teve arritmia cardíaca depois de se vacinar, falando que estavam indo investigar uma arritmia cardíaca causada pela vacinação, ou em quem se vacinou, como se tivesse uma relação com a vacina. Investigaram o que a menina tem, e ela tem... Como é que é o nome da síndrome? Ela tem síndrome de Wolff-Parkinson-White, que é uma má formação do coração, em que você tem ligação entre as câmaras do coração, e com isso você tem comunicação cruzada e o batimento cardíaco não é sincronizado, e você pode ter arritmia para o resto da vida, desde o nascimento. Isso é uma síndrome congênita. A criança nasceu com isso e por isso ela tem arritmia. Então, é uma criança que podia ter tido uma reação à vacina, que causa arritmia, podia ter tido uma reação à vacina com asma e outras coisas. Existe a recomendação para você ficar acompanhando as crianças para ver se você precisa dar, por exemplo, alguma coisa para uma reação alérgica grave, mas não foi o caso dessa menina. Essa menina já tinha um problema de arritmia desde muito antes, desde quando ela nasceu, e ela descobriu com a vacinação. Por quê, Átila? Mas você não acha muita coincidência descobrirem que a criança tem um problema congênito desde quando ela nasceu, depois de dar vacina? Não, porque você só vai descobrir depois que você acompanha e testa. Provavelmente essa criança não estava monitorando, ou quem estava acompanhando ela não estava monitorando o batimento cardíaco dela o tempo todo. Mas todo mundo falou, olha, pode ter reação à vacina, a menina se vacinou, acompanharam o que acontecia com ela depois, ela teve uma arritmia. Foi por causa da vacina? Não. Porque ela já tem essa síndrome. Tem uma relação temporal. Ela teve arritmia depois de se vacinar. Mas se essa criança não tivesse recebido a vacina, com esse problema, com essa síndrome de comunicação no coração, ela já teria essa arritmia. E o que acontece é que agora a gente está monitorando, observando e descobriram isso nela e é tratável, ela vai ser acompanhada e por aí vai. Mas isso não tem relação com a vacina. Então a gente teve ministro indo visitar criança que morreu de Covid? Não. A gente teve ministra preocupada com crianças que ficaram órfãs por causa da Covid? Não. Mas a gente tem 2 ministros indo na casa de uma família porque a criança pode ter tido uma reação a uma vacina, e aí isso gera todas as notícias que a gente vai ver que vão deixar os pais apavorados de vacinar os filhos por causa do que foi dito lá, sendo que o parecer técnico essa criança tem uma síndrome congênita no coração dela que já pode causar essa arritmia, não tem relação com a vacinação. E um cardiologista saberia disso. Então esse é o parecer, essa diferença entre os pareceres técnicos e o que a gente está vendo de atitudes em relação à vacinação no Brasil. E, infelizmente, que é outro parecer técnico e a diferença entre o que a parte técnica diz e o que é feito aqui no Brasil? A Pfizer, fabricante das vacinas que começaram a ser distribuídas para as crianças, fala, olha, essa vacina ela é super sensível, ela precisa ser mantida em refrigeração e depois de ser aberta, depois de ser descongelada, ela vai para um freezer ou vai para uma geladeira e ela tem um armazenamento de alguns dias ou mês ou 6 meses no freezer ou algo assim para poder ser usada. Então, eu nem vou entrar para vocês nos detalhes técnicos aqui, porque eu não sei em qual passo que está agora, o quanto que eles refinaram o grau de refrigeração que essas vacinas precisam para ser usadas. Mas são vacinas que precisam ser, no mínimo, acondicionadas e transportadas a menos 80, menos 70, uma temperatura muito baixa, que é problema para você armazenar e distribuir sim, e que por isso, inclusive, nem todo mundo consegue usar esse tipo de vacina em todo lugar. É por isso que é importante a gente ter opções de vacinas, como eu vou falar logo mais. Mas o fabricante pede o armazenamento adequado com resfriamento disso. Esse é o parecer técnico.
qual foi a adoção feita aqui no Brasil. Vou deixar também a reportagem para vocês na descrição do vídeo. Uma reportagem da Folha que foi atrás de como as vacinas estão sendo transportadas e distribuídas no Brasil, onde eles viram que essas vacinas estão sendo transportadas inadequadamente, descongelando ou em caixa de papelão com gelo, que talvez até seja uma solução, mas claramente na que eles encontraram ali não era a solução adequada. Resumo, vou pegar uma linha da reportagem aqui. As vacinas para crianças estão sendo entregues por uma empresa recém-contratada e com pouca experiência na logística de imunizantes. Houve relatos de doses que chegaram com atraso ou em condições inadequadas de armazenamento e transporte. O que vai acontecer com uma vacina que é transportada de maneira inadequada, se ela precisa ser resfriada? Ela vai descongelar. Ela vai perder o princípio ativo e você vai estar vacinando as crianças com uma coisa que não funciona. O que é pior do que se você não vacinasse. Porque essas crianças podem achar que estão protegidas e depois, por alguma grande coincidência, pode ter alguém falando: olha, vacinamos as crianças aqui com a vacina e não funcionou. Não estão protegidas da Covid. Porque a vacina não funciona? Não. Porque foi transportada e armazenada em condições inadequadas. É isso que o Ministério da Saúde contratou e está fazendo com a vacina aqui. Então é muito complicado de a gente não falar disso diretamente, porque a solução técnica está dada. Eu preciso de resfriamento. Agora, a política que é colocada em prática é essa que vocês estão vendo. Vou deixar também a reportagem na descrição. Para encerrar, a última dessas... não é a última, tem algumas duas ainda. A Fiocruz falou essa semana que podia fazer mais 4 milhões de testes por mês para Covid no Brasil, que a gente podia estar testando e fazendo. O Ministério da Saúde não tem interesse em contratar esses testes, não precisa testar. Então, parecer técnico, podemos fazer mais testes. Política de saúde, não precisa desses testes. E o outro parecer técnico, a cereja no bolo, a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, é a comissão que decide o que deve ou não ser distribuído pelo SUS para poder tratar as pessoas aqui no Brasil, estava demorando já mais de um ano para dar um parecer técnico sobre o uso ou não de cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, tratamento precoce para as pessoas com Covid. Estava deixando fazer o que for e não tinha falado se podia ou não. Essa semana, a Conitec fez um relatório que rejeita o protocolo. Aliás, ela fez um protocolo que rejeita a adoção de tratamento precoce. Porque quando você vai para a solução técnica, infelizmente, é isso que a gente sabe. Tecnicamente, cientificamente, não funciona. Então, não adianta usar. Esse foi o protocolo que eles deram. O que o secretário do Ministério da Saúde fez? Rejeitou o protocolo da Conitec, a comissão que é desenhada e montada para fazer a avaliação técnica, e emitiram uma nota técnica defendendo o uso de kit Covid. Uma nota técnica que diz que não tem comprovação de que as vacinas funcionam, mas tem comprovação de que cloroquina, ivermectina e outras coisas funcionam. Agora, em 2022, depois de 615 mil mortos no Brasil, depois de 10 bilhões de doses de vacina aplicadas no mundo, depois de a gente estar vendo a diferença que a vacina faz na vida das pessoas, o protocolo que rejeita tratamento precoce é descartado e solta uma nota técnica defendendo o uso de tratamento precoce no Brasil. Então, desculpa, gente, mas decisão técnica já deixou de ser tomada há muito tempo e é o que a gente continua não vendo acontecer no Brasil. Na verdade, a decisão técnica para o Conitec, a essa altura, deveria ser adotar, por exemplo, o uso de anticorpos monoclonais e o uso dos últimos antivirais, tratamentos que de fato funcionam, que estão sendo disponibilizados, para poder, no mínimo, tratar aqui no Brasil quem não pode ser vacinado. Tem pessoas com imunossupressão, tem pessoas com problemas imunológicos que não podem ser vacinadas ou que, se forem vacinadas, não respondem bem à vacina. E para essas pessoas, a gente precisa de tratamentos que são mais difíceis de encontrar, que são mais caros, mas porque você sabe que se essas pessoas tiverem Covid, elas vão ficar mal, elas têm mais chance de ficar mal. Para isso, a gente precisa desse tipo de terapia que o Brasil não tem adotado. Então, tratamento comprovado, tecnicamente comprovado, com anticorpo, com antiviral, não. Agora, tratamento com ivermectina, cloroquina em 2022 é o parecer que a gente tem. Então, é complicado. É complicado. Essa introdução toda foi para explicar para vocês como que as vacinas funcionam, como a gente sabe se elas fazem bem ou mal, e como a gente tem no Brasil rejeitado consistentemente o conhecimento de que elas fazem bem e tentado forçar uma situação de medo para dizer para as pessoas que elas fazem mal.